Contamos com a participação do eurodeputado António Tanger Correia para mergulharmos num dos maiores escândalos dos tempos recentes. Preparem-se para descobrir como a ajuda humanitária é usada como fachada para operações questionáveis e manipulação massiva. A União Europeia, sob a alegação de Só soube dessas coisas quando a USAID começou a mostrar para onde é que os gastos iam, porque antes ninguém sabia de nada disso. promover a integração e solidariedade entre os Estados-membros, tem canalizado recursos significativos para moldar a opinião pública e silenciar as vozes dissidentes. Milhões de euros são destinados a meios de comunicação e organizações não governamentais que não só propagam uma visão única do mundo, mas também suprimem alternativas. Este comportamento corrompe o ideal de transparência e ameaça a base democrática da própria União, transformando instrumentos de ajuda e cooperação em ferramentas de controle ideológico. A função do Parlamento Europeu, que deveria representar democraticamente os interesses dos cidadãos europeus, está comprometida. Relatórios do Gabinete de Ligação em Washington têm tido mais um papel propagandista do que informativo, descredibilizando políticas conservadoras e glorificando uma visão centralista e progressista sem espaço para debate ou divergência. Quais são as suas reações a este relatório do MCC? Este relatório veio provar aquilo que nós já suspeitávamos, mas numa escala muito maior. Isto é Mais nada, ele disse tudo agora. Já se suspeitava que alguém andava a financiar essas ONGs, porque uma ONG, se é uma fundação sem fins lucrativos, quem é que paga os ordenados? Alguém tem que pagar os ordenados daquela gente que está lá? Já se suspeitava que alguém andava a financiar, não se sabia era quem. absolutamente um ultraje aos cidadãos da Europa. É 5% do orçamento comunitário. São bilhões de euros metidos em ONGs com fins muito pouco claros e extremamente nocivos para aquilo que nós chamamos uma sociedade livre e democrática. Ou seja, nós andamos a pagar para matar a democracia na Europa. É verdade. Andamos a pagar para matar a democracia. Porque tudo o que o site financiava era para deitar governos abaixo, era isso. É isso que nós andamos a pagar. E acho que este assunto deve ser levado a fundo, deve ser investigado até às últimas consequências e quem o fez deve ser punido exemplarmente para que isto não aconteça. E no caso de Portugal, também deveríamos ter uma entidade independente que investigasse aquilo que se passa em Portugal, quer com fundos estrangeiros, quer com fundos portugueses. Então acha que devia haver um DOS, quer para a Europa, quer para os países? Com certeza. Agora nós precisamos é de arranjar um Elon Musk para tratar o líder disso de nós, mas eu estou convencido que há gente que... O Elon Musk foi uma escolha bem acertada do Trump, porque o Elon Musk é conhecido e sabe como é que se gera empresas. Ele pegou em empresas que estavam, não é falidas, mas estavam mal e conseguiu pô-las a dar lucro. Por isso, ele sabe como é que se gera uma empresa. capaz na Europa de o fazer. A falta de fiscalização sobre os fundos destinados à ajuda humanitária e à promoção de agendas políticas tanto pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional quanto pela União Europeia representa uma grave ameaça à integridade e à democracia. É fundamental que haja uma revisão e um controle rigorosos sobre estes fundos, assegurando que sejam utilizados de maneira transparente e em conformidade com os verdadeiros princípios da ajuda e cooperação internacional, e não para impor ideologias ou influenciar indevidamente as políticas internas dos países. Hoje trago-vos um escândalo, talvez o maior escândalo de há muitas décadas. Refiro-me à USAID, a Agência Teoricamente Humanitária dos Estados Unidos, que agora se veio a saber... Aliás, nem os Estados Unidos sabiam que andava a financiar esse tipo de coisas. Nem eles sabiam. O Trump ficou abismado quando soube que andava a financiar transexualismo, andava a financiar mudanças de sexo, andava a financiar deitar regimes abaixo. Até ele ficou abismado com isso. Gasta milhares de milhões de dólares em tumultos e revoluções, em cirurgias de mudanças de sexo em países pobres, a controle da população através das redes sociais e dos meios de comunicação social tradicionais. É uma engenharia financeira destinada a que as pessoas e os cidadãos de países terceiros sejam enganados, nomeadamente pelas ideologias de esquerda, pelas ideologias woke. A destruição da família, a destruição da sociedade eram de facto a agenda desta agência. E os americanos, os contribuintes americanos, sem saberem, estavam a pagar, estavam a contribuir para esta situação. Essa situação tem vindo a ser desvendada, tem vindo a ser posta a público e, meus caros amigos, grandes mudanças de dia de virão. E na Europa, porque essa agência financiava muita esquerda na Europa. E vamos a ver também o que é que financiava em Portugal.
Aliás, a esquerda só existe porque há pessoas a financiar, porque só a esquerda eu acho que já tinha ido com os porcos. Porque a esquerda não ajuda ninguém, só se ajuda a ela própria. Portugal também. Estaremos cá para vos comunicar quando soubermos. O declínio económico da Europa é frequentemente atribuído à direita, mas na realidade, são as políticas de esquerda com burocracias pesadas, impostos elevados e regulamentações exageradas que têm asfixiado a inovação e a competitividade. A verdadeira solução para o renascimento económico europeu reside na redução da interferência governamental, na promoção de um mercado livre e dinâmico e na valorização do mérito e da competição justa. Mr. Chairman, Mr. Commissioner, Mr. Minister, this must be a joke. In my country alone, the socialists took Portugal to bankruptcy 3 times in 30 years. Progress is made of this. You can scream whatever you want, but you are not right. It's not because you speak loud that you're right. On the contrary, this idea that the leftist ideas can come forward and be principles for development, it's a lie. Doesn't work, never did, and never will. We know how to work. We know that liberty, freedom against totalitarianism, taxes against. Aliás, a Europa está a ficar, em termos de liberdade de expressão, está a ficar muito totalitária. A não ser que eles voltem muito atrás nas leis, está a ficar muito totalitária a Europa. Suffocating the economy. That's what the socialists do. And that's what we undo. And call us far right. Far right is an invention of the Marxists because they are as totalitarian as they are. We are in favor of the citizens and we are in favor of the people of Europe to be great again. Thank you very much. A iniciativa dos patriotas pela Europa para investigar os contratos secretos do Acordo Verde é um apelo por maior responsabilidade na gestão dos fundos públicos. A falta de transparência nestes contratos, onde grandes quantias de dinheiro são alocadas para promover uma agenda ambiental sem debate público adequado, reflete uma tendência preocupante de governança onde as decisões são tomadas a portas fechadas, distante do escrutínio necessário dos cidadãos europeus. Senhora Presidente, Senhora Comissária, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, suspenderam a ajuda humanitária e saíram da Organização Mundial de Saúde. Catástrofe. Só que as razões pelas quais os Estados Unidos fizeram isto são muito simples. Relativamente à ajuda humanitária, só vos faço uma frase, que é: se é demasiadamente suja para a CIA, chamem USAID. Depois, quanto aos acordos de Paris, parece que é uma religião. Toda a gente tem que estar de acordo com os princípios dos acordos de Paris. E depois o que é que se passa? Passa-se que a Europa está no estado em que está e no estado de subdesenvolvimento para o qual caminha. Aliás, a Europa muito deve do estado em que está ao facto de querer ser verde. Eles desligaram centrais nucleares, que são a energia mais limpa que existe, para construir centrais fotovoltaicas. Não estou a dizer que é mau, estou a dizer que é caro. É caro fazer isso. E claro que ou se mete o dinheiro num lado ou se mete dinheiro no outro. Não dá para fazer as duas coisas. Quanto à Organização Mundial de Saúde, essa magnífica organização que decreta pandemias e que quer criar um passaporte sanitário de forma a controlar as populações, pois é evidente, tem que sair. Não se pode ficar num sítio que é totalitário e que não respeita os cidadãos e que não respeita as pessoas. Muito obrigado. A retirada dos Estados Unidos da América de acordos internacionais como o Acordo de Paris e a Organização Mundial da Saúde sublinha uma abordagem mais realista e transparente em relação às responsabilidades globais. Na Europa, torna-se imperativo adotar uma política semelhante que priorize soluções pragmáticas e realistas para questões ambientais E que priorize o povo em vez de priorizar o Estado, porque o Estado é um apêndice que não serve para nada. saúde pública. O fardo desproporcional imposto ao Ocidente nos acordos ambientais e a politização de organizações como a Organização Mundial da Saúde indicam a necessidade urgente de revisão da participação europeia nestas instituições para assegurar que respeitem a soberania e as liberdades individuais. Os 45 bilhões de euros destinados ao programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores representam uma preocupação significativa, considerando que uma parte substancial desses fundos é direcionada para entidades que funcionam como extensões ideológicas da Comissão Europeia. A promoção de agendas globalistas através do financiamento de organizações não governamentais e grupos de reflexão cria um ciclo vicioso de apoio fabricado, onde a União Europeia não só influencia mas também determina as políticas internas dos Estados-membros, corroendo a autonomia nacional e cultural em prol de uma uniformidade questionável.
Eu hoje venho-vos falar não dos Estados Unidos e dos escândalos que se passam neste momento com o financiamento dos Estados Unidos, mas da Europa, desta nossa Europa da qual fazemos parte. E o que é que se passa? Passa-se que 45 mil milhões de euros, eu repito, 45 mil milhões de euros, que são 5% do orçamento da União Europeia, foram gastos no programa SERVE, que é Cidadãos, Igualdade de Direitos e Valores. E para quê? Deve ser mais um cena woke, para mudanças de sexo e essas merdas todas, de Para certeza. promover a ideologia woke, para interferir Olha que coisa interessante. Eu já pelo nome vi logo que era para isso. politicamente em Estados-membros e em Estados terceiros. Uma manipulação descarada através das ONGs, em órgãos de comunicação social e em órgãos que afetam diretamente a vida das pessoas. Uma total falta de transparência. Estamos aqui, não abdicamos de todo de denunciar isto, e esta é a primeira vez que eu estou a falar nisto, não será seguramente a última. Estamos aqui convosco, pela Europa, por Portugal, pelos portugueses. A transparência no uso dos fundos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional torna-se crucial ao observarmos a influência externa nas políticas internas dos países. A viagem aos Estados Unidos da América para participar em conferências como a Conferência de Ação Política Conservadora e a Comissão de Assuntos Públicos Americano-Israelense não é apenas uma missão diplomática, mas uma oportunidade para investigar como os fundos são efetivamente utilizados, se para genuína ajuda humanitária ou para promover interesses políticos específicos. A falta de clareza e o possível desvio de objetivos desses fundos exigem um escrutínio detalhado e uma resposta. Sempre que mete dinheiro público, as pessoas tentam desviá-lo de alguma maneira. Porque o que é público não é de ninguém e as pessoas vão tentar usurpar ao máximo. Funciona sempre assim, tudo o que é público. Firme para prevenir a manipulação política sob a capa da ajuda. Ora, muito bom dia. Vou aos Estados Unidos, vou representar os patriotas pela Europa e representar também o Chega. E o que é que eu vou fazer aos Estados Unidos? Vou a 2 congressos, ao CIPAC, que é o Congresso dos Conservadores do mundo inteiro, e vou ao AIPAC, que é o movimento que apoia Israel e o Médio Oriente. São interessantíssimos estes 2 congressos, sendo que no primeiro tenho muitas esperanças de descobrir quais foram os fundos desviados para Portugal no recente escândalo do USAID. Portanto, vou com muitas esperanças de conseguir apurar quais fundos e como é que foram aplicados em Portugal. Dar-vos a notícia. Cheira-me que foram aplicados em ordenados multimilionários a quem manda e meio de trocos para realmente aquilo que tinham que fazer. Ou então se foi aquela cena do WoW que foi implementado em mudanças de sexo de gente que não sabia o que queria. Meus caros amigos, assinei ontem uma carta para a Presidente do Parlamento Europeu, Metsola, acusando a delegação do Parlamento Europeu nos Estados Unidos de ser enviesada, de fazer propaganda política anti-americana e de tentar minar os eurodeputados aqui em Bruxelas com conceitos woke, com conceitos antissociais e antidemocráticos. Isto não pode ser. São funcionários pagos, não eleitos, que estão a querer interferir na nossa própria opinião dos legisladores, daqueles que foram eleitos pelo povo para os servir e para estar aqui em Bruxelas. Isto tem que acabar, não vai continuar assim porque nós não deixamos. Muito obrigado. Estas críticas visam não apenas informar, mas também provocar uma reflexão crítica sobre como os recursos são geridos e utilizados pelas instituições supranacionais, incentivando os espectadores a exigir uma maior responsabilidade e transparência. Na Europa, o site também andou a fazer das deles, mas lá está. Quando o dinheiro é público, o dinheiro não é de ninguém. E por aí, as pessoas vão tentar roubar ao máximo. E lá está. Quando uma ONG diz que não tem fins lucrativos, tem que pagar ordenados. E o que é que vai fazer com o dinheiro? Vai pagar ordenados chorudos às pessoas. Ou então vai dizer assim: vamos calar aquele porque eles estão-nos a descobrir a careca. É assim que funciona em tudo o que é público.